eu vou falar hoje sobre o câncer de mama não diagnosticado no exame por imagem. Então, o que é o câncer perdido? É o câncer que a gente detecta retrospectivamente no exame por imagem que teve um laudo negativo ou provavelmente benigno. Mas isso não quer dizer que a gente detectar um câncer em retrospecto, não quer dizer que a gente deveria ter feito esse diagnóstico antes. Muitas vezes isso não vai ser possível. Então, o que a gente se preocupa quando vai fazer um laudo de mamografia, quando vai analisar um exame? O overdiagnose ou não perder o câncer? Quer dizer, o mais importante é a gente não perder o câncer. O overdiagnose é uma coisa que não tem muito importância, ela faz parte do rastreamento, é de 1 a 10% só, e ela é inerente ao rastreamento. E nenhuma estratégia, nem se a gente fizer o rastreamento mais tarde ou diminuir o número de vezes, isso não vai diminuir o overdiagnose. E a significância dele é tão menor do que o benefício, né, do rastreamento, que o rastreamento melhora o tratamento personalizado, diminui a morbidade do tratamento. Então, quer dizer, a gente não vai se preocupar com isso. Na nossa balança, o que vai pesar é não perder o câncer. Só que a gente tem que saber que existe o verdadeiro câncer de intervalo, aquele câncer com sinais mínimos e os erros verdadeiros. Então, o resultado negativo na mamografia ou no exame de imagem de mama tem alta probabilidade de estar correto, mas ocasionalmente vai estar incorreto. A principal limitação da mamografia é a mama densa. Então, a mamografia tem alta sensibilidade, de modo geral, mas quando a gente chega na mama densa, a sensibilidade cai muito, além do que a mama densa é um fator independente de aumento de risco. Então, aqui, por exemplo, é uma paciente de alto risco, mãe e irmã com câncer de mama na pré-menopausa, ela tem essas mamas densas, fez um rastreamento também com ressonância magnética, tem um realce anômalo, ele foi encontrado no ultrassom, foi feita a biópsia, um carcinoma tubular de 7 milímetros, e, como a gente viu, uma mamografia negativa, uma mama extremamente densa. Existe também o verdadeiro câncer de intervalo, como a gente já comentou. Então, essa é uma paciente de 40 anos, ela veio fazer a primeira mamografia, é uma mamografia negativa, mas ela volta após 10 meses, referindo um nódulo na mama esquerda há 2 meses. E aqui a mamografia mostra que realmente apareceu essa imagem na mama esquerda, que não era detectada no exame anterior. O ultrassom mostrava essa imagem que é muito hipoecóica, ela poderia até ser confundida com um cisto, mas a paciente já apresentava até linfonodomegalia axilar. Então foi feita a biópsia, era um carcinoma invasivo grau 3, triplo negativo, e aqui a gente vê na evolução, olha, em 10 meses, com uma mamografia negativa, apresentando, depois de 10 meses, essa massa. Então, como eu já falei, o resultado é um carcinoma triplo negativo, quer dizer, a própria biologia do tumor já mostra, né, que é um tumor agressivo e que apareceu entre um exame. Antes de fazer o próximo exame, ele ficou palpável, né, apareceu clinicamente antes do próximo rastreamento. Então, quais são as causas de se perder um câncer? Tem causas que dependem de nós e causas que são inerentes à paciente e ao tumor. Então, a anatomia radiológica, por exemplo, a paciente tem uma alta densidade mamária, ou ela fez cirurgia, ou tem implantes, isso aí pode prejudicar a nossa acurácia. As características da lesão. Às vezes a gente pode ter uma lesão muito pequena, uma localização que não permite sua visualização, ou o aspecto da lesão pode ser mais difícil de ser identificado. Agora, esses fatores a gente pode modificar. Por exemplo, a técnica, a gente sempre tem que estar atento no posicionamento, a compressão da mama, o equipamento, se ele tem um bom controle de qualidade, e o médico fazer treinamento, tentar melhorar a sua percepção, evitar a distração e evitar dar um laudo cansado. E todas essas premissas assim, né, de como a gente pode errar menos, como a gente pode melhorar o nosso diagnóstico, tem vários trabalhos publicados mostrando como entender como ocorre o erro. Então, quais seriam os mecanismos de decisão humana? Então, aqui tem um trabalho de 2009, mostrando que o julgamento clínico é crítico na performance do médico. E nos últimos anos, os ganhos importantes na pesquisa psicológica do julgamento humano foram realizados e têm sido realizados. Esse outro trabalho falando sobre heurística e erro cognitivo na imagem médica
mostrando que heurística é um atalho mental que permite uma solução rápida de problemas baseado em premissas e experiências anteriores. Só que esse atalho ele pode levar a um viés de raciocínio e julgamento de um achado. E tem esse livro, que é Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que ele é Prêmio Nobel de Economia, e ele publicou inúmeros trabalhos antes do livro, mostrando os dois tipos de pensamento, o rápido e devagar. A capacidade do pensamento rápido e a sua influência persuasiva em nossas decisões. Então, até onde a gente pode ou não confiar nesse pensamento rápido? Então, o entendimento do funcionamento dos pensamentos rápido e devagar pode ajudar em nossas decisões pessoais e profissionais. Então, não só na área médica, mas nesse livro, por exemplo, é possível entender como funciona a compra por impulso. Então, entender as causas de vieses cognitivos, isso é importante para nós na nossa prática, pode levar ao desenvolvimento educacional e melhora sistemática, pode diminuir erros e melhorar a qualidade do trabalho do radiologista. Então, todos esses trabalhos, eles levam à teoria do duplo processo, que a gente tem o pensamento tipo 1, tipo 2. O tipo 1 é esse heurístico, intuitivo, que ele é rápido, intuitivo, emocional, instintivo. E o tipo 2 é raciocínio, é lento, é maior gasto de energia. Então, esses todos trabalhos que eu citei estão nesse artigo da Radiographics desse ano, que nós usamos como base para fazer essa apresentação. E todas essas teorias também estão em outros trabalhos, mostrando também na área da radiologia como que esses vieses podem nos atrapalhar e como que entendê-los pode nos ajudar. Então, as decisões complexas requerem a combinação dos tipos de pensamento 1 e 2, e com a experiência prevalece o tipo 2. Foram, assim, reconhecidos, todos esses estudos, cerca de 30 vieses do pensamento heurístico. E esse trabalho cita os mais comuns, que são a satisfação da busca, cegueira por desatenção ou distração, enfatizar um achado retrospectivo, fixação em uma hipótese, fechamento prematuro do laudo, perpetuação do exame anterior. Ou talvez o que maior seja essa satisfação da busca, que ela é responsável por 22% dos erros. O que é a satisfação da busca? É a gente encontrar uma normalidade e já ficar satisfeito com aquela normalidade e não procurar mais. E a gente sabe que a incidência de lesões satélites multicêntricas varia de 6% a 60%, quer dizer, não é pouco, e a sensibilidade da mamografia para detectar essas lesões múltiplas varia de 15% a 45%. Então, quer dizer, a gente pode continuar procurando, que a gente pode encontrar mais lesões do que aquela que nós vimos antes. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo. Uma paciente que vem com uma lesão claramente suspeita aqui no quadrante superlateral da mão esquerda. A gente confirma aqui na tomossíntese, a lesão está ali. Fez a ultrassonografia, a lesão confirma, fez a biópsia, um carcinoma invasivo grau 2, um subtipo favorecendo o luminal A. Aí a paciente foi para fazer a ressonância pré-operatória e foi encontrado um segundo foco de lesão, como a gente está vendo, a lesão adicional no quadrante inferior dessa mama. Não estou conseguindo pôr a seta. Peraí. Bom, então, você consegue para mim, né, por favor? A seta. Já foi. Obrigada. Então, essa segunda lesão foi encontrada como uma lesão adicional no quadrante inferior da mama e essa tinha sido a biopsiada. Então, nós fizemos a ultrassonografia second look, a lesão estava ali e quando a gente fez a correlação com a mamografia, viu que havia na mamografia essa assimetria que não havia sido valorizada na mamografia. Então, a paciente fez a biópsia dirigida por ultrassom nessa ocasião e era um carcinoma lobular invasivo luminal A. Bom, não que eu ache que a gente vai conseguir dar um diagnóstico aqui nessa lesão, porque só dava para ver aqui no quadrante inferior e não se via na incidência crânio-caudal. Então, não é uma lesão, um exame assim, que eu acho que é fácil da gente ver essa segunda lesão. Mas, para ilustrar, eu acho importante.
Então, perguntar se eu fiz a primeira e a segunda busca, a lesão que eu vi no ultrassom, na ressonância magnética, é a mesma da que eu vi na mamografia? Então, quais as estratégias para minimizar a satisfação da busca? Então, após a gente detectar um achado, continuar procurando outros focos de lesão e achados associados. Fazer uma abordagem sistemática. Achou a primeira lesão? Procurar pela segunda. Isso aqui é importante, trabalhar em ambiente silencioso, sem interrupções e seguir um padrão de procura de achados. Então, qual seria esse padrão de procura de achados? Colocar as mamas em espelho, dividir em 3/3 e ir procurando as anormalidades. Então, aqui, dividindo a mama aqui nos quadrantes laterais, eu vejo que aqui na mão esquerda existe essa nódulo irregular, né, essa simetria irregular, aqui estão simétricas, quando no outro terço está tudo certo, e no outro terço aparece essa assimetria que nós não estamos vendo aqui na mama contralateral. Então, quer dizer, já dava para ver, ela estava ali, mas são sinais mínimos que às vezes a gente só vai conseguir enxergar depois, no second look, depois da ressonância magnética. E com a tomossíntese, a gente tem que também saber que ela pode nos ajudar a fazer essa busca de achados associados. Então, aqui a gente tem uma lesão difícil de ver, mas é a lesão principal, que é essa nódulo irregular, que está aqui no quadrante superior. E quando a gente roda a tomossíntese, pode ver que existem outros focos de lesão nessa mama, que já dá para ver aqui na mamografia. Isso é confirmado no ultrassom, essa lesão principal, no quadrante supermedial, depois tem uma menor na união dos quadrantes superiores e outra no quadrante superlateral. Isso foi confirmado aqui na ressonância magnética, como a gente vê, é bem superponível o achado da ressonância com o achado da tomossíntese. Agora, será que só a ressonância que vai ver tudo não tem falso negativo na ressonância? Então, tem trabalhos publicados que mostram, por exemplo, nesse de 2010, 220 cânceres, a sensibilidade foi extremamente alta, né, tanto para carcinoma invasivo quanto para carcinoma in situ, e houve um falso negativo pequeno, né, de 3,2%, que as causas foram tamanho muito pequeno, realce difuso do parênquima. E a gente tem que lembrar também aquelas microcalcificações de carcinomas de baixo grau, que também a gente não vai enxergar realce, geralmente, na ressonância magnética. Então, a recomendação é que ressonância negativa não deve influenciar a conduta em lesão com características suspeitas de malignidade em outros métodos de imagem. Ou seja, se a gente tem microcalcificações suspeitas, mesmo que não estejam obtendo realce na ressonância, fazer a biópsia para ver qual é a natureza dessas calcificações. E esse é um trabalho que é de 2018, mostrando a frequência de cânceres perdidos em mulheres participando num programa de screening de alto risco com ressonância. Então, é um estudo retrospectivo holandês, com 131 ressonâncias negativas em pacientes com câncer de mama, e essas pacientes tinham câncer e as ressonâncias eram negativas. E os resultados, o que eles mostraram? Que 31% dos tumores eram visíveis no exame anterior, principalmente nas mulheres com mutação BRCA. 34% tinham sinais mínimos e 35% eram verdadeiramente negativos. E quais as causas de erro? Realce do parênquima e exames de má qualidade. Então, aqui também a gente tem que ver que a ressonância é muito importante ter um exame de boa qualidade para ter um bom resultado. E as recomendações, auditoria e dupla leitura da ressonância. Então, não é só a mamografia que precisa da dupla leitura, é interessante também fazer a dupla leitura com a ressonância magnética. Bom, o segundo viés que nós vamos comentar, o segundo e o terceiro a gente vai mostrar juntos, a cegueira por desatenção e enfatizar o achado retrospectivo. Então, uma paciente de 67 anos, ela fez quadrantectomia e radioterapia em 1995, mamoplastia em 2011, está fazendo o seu controle, ela apresenta uma assimetria aqui na periferia da mama, né, quase não dá para ver, na crânio-caudal não aparecia nada, e quando chegou aqui em 2019, não sei se foi mais puxada essa mama, ou se a lesão se tornou mais evidente, foi possível detectar uma lesão suspeita, que então foi conseguido ver também aqui na incidência crânio-caudal. Então, era um carcinoma invasivo de baixo grau, favorecendo o subtipo luminal A. Então, a gente vê que é um carcinoma indolente, que ele vem crescendo lentamente,
mas que não foi visto, talvez por estar na periferia da mama, por ser uma mama extremamente mexida e a lesão não ter sido observada anteriormente. Então, lembrar, né, a periferia da mama é a área mais comum de ocorrência de câncer, porque ela corresponde a mais de 50% do volume do tecido mamário. Então, a gente tem que se perguntar, lembrei de checar as zonas cegas e as proibidas? Considerei a perspectiva mais ampla? Por exemplo, tem vezes que a lesão às vezes é grande, é melhor a gente se afastar um pouco do monitor e olhar as mamas de longe para não perder anormalidades grandes e difusas, grandes assimetrias ou mamas diminuindo de volume, como pode ocorrer no carcinoma lobular. E se perguntar, comparei com múltiplos exames anteriores? Isso aqui é muito importante. E as áreas proibidas de tabar, quais são? A linha paralela, que é a musculatura peitoral, a região retroalveolar, o sulco inframamário, por isso que é bom estar a prega bem aberta, o espaço retromamário na crânio caudal. Então, são todas essas áreas que nós temos que ter uma atenção especial para não deixar passar a lesão. E, por isso, a gente precisa de um bom posicionamento. Então, é importantíssimo que a gente tenha as mamas bem posicionadas, as nossas técnicas bem treinadas, para que a diferença da papila até na parte posterior da mama na crânio caudal e no perfil não tenham mais que 1 centímetro de diferença essa distância. A prega bem aberta, a papila na direção aqui da musculatura peitoral. E enfatizar a chave retrospectiva. Então, quer dizer, naquele caso que eu mostrei, alguém pode falar, puxa vida, como é que ele ou ela ou eu não viu isso antes? Então, tendência a exagerar a probabilidade de que a lesão já devia ser vista. Então, em vez de falar como é que ele não viu isso, entender a perspectiva do colega antes de julgar. E compreender os erros cognitivos é essencial para a correção de viés. E fazer uma coisa construtiva, pensar o que eu posso aprender com esse caso. Outro viés, a fixação em uma hipótese. O que é isso? É a tendência a se fixar em um achado específico precocemente, reduzindo a probabilidade de verificar outros achados. Então, primeira hipótese, achou que era aquilo e depois não muda de ideia. Mesmo que alguém venha e fale, não, pode não ser isso, não. Aí está ligado ao desconforto de mostrar que estava errado. Mas lembrar que é melhor estar errado do que atrasar um diagnóstico de câncer. Então, a recomendação é revisar dados clínicos relevantes e sempre tentar refutar o diagnóstico inicial. E o fechamento prematuro do laudo. É quase assim, mesmo, um pouco parecido com o viés número 4, então a gente colocou junto, ficar com uma hipótese diagnóstica primeira como se fosse final e ter pressa em fechar o laudo. Então, estratégia para minimizar isso, ter a mente aberta quando for formular um diagnóstico e gerar uma lista de diagnósticos diferenciais. Não indo só num diagnóstico e esquecer o resto. Perguntar-se qual outra hipótese diagnóstica para esse caso. Fazer a correlação anátomo-radiológica após a biópsia percutânea e repetir se discordante. Então, isso aqui é interessante. É muito importante quem faz a biópsia percutânea ver se está concordante ou discordante o resultado. Pensar o que eu tinha pensado para esse caso, por que deu diferente. Então, conversar com o patologista, se for necessário, repetir a biópsia. E também exames que faz biópsia benigna, a paciente retorna, mas a lesão está diferente ou a gente ainda está em dúvida, às vezes vai ser necessário repetir a biópsia e não perpetuar aquele laudo anterior. Então, aqui, olha, eu trouxe esse exemplo, que é recente, é uma paciente de 59 anos e ela refere dor na mão esquerda. O que a gente via na mamografia dela era essa assimetria, né, no quadrante, aqui no quadrante superior, que era muito pequena, até não dá nem para a gente valorizar talvez muito, e aqui na crânio caudal eram simétricos, essas densidades, eu quero dizer. Foi feito a tomossíntese. Na tomossíntese apareceu essa pequena imagem, que não foi valorizada, porque na crânio caudal não se via nada, e não foi feita uma hipótese de categoria BIRADS 4A, mas essa categoria, mas com a hipótese de provável alteração inflamatória funcional. Por quê? O paciente referia muita dor nessa local, e não foi valorizado como sendo talvez um sintoma de câncer. E a gente sabe que alguns cânceres começam já doendo. Então, não deixar essa queixa como uma queixa que não existe.
Essa paciente voltou depois de 6 meses já com um nódulo palpável naquela localização. Então, a gente vê, olha como foi rápido, né? Um carcinoma bastante agressivo, um crescimento bem rápido. E era um triplo negativo, carcinoma invasivo grau 3. E qual que foi o problema aqui? A normalidade ela foi identificada na imagem inicial, mas ela foi compreendida incorretamente. E esses fatores para esses erros cognitivos é falta de conhecimento, viés por parte do radiologista e informação clínica enganosa. Quer dizer, a gente agora já sabe, né, e não é essa a primeira vez, vários casos de pacientes que se queixam de dor e é um câncer que às vezes dói. Então, pensar o que eu posso aprender com esse caso. Então, ela tem sinais mínimos, então nós vamos aprender. Então, aqui, essa retificação aqui do contorno interior do parênquima deve chamar a nossa atenção. Aqui na tomossíntese, ela ficou mais evidente ainda e apareceu essa pequena massa. Então, eu vou aprender com esse caso que tem sinais mínimos que eu posso identificar e poder diagnosticar precocemente um carcinoma com uma biologia molecular agressiva como esse. Agora, vamos falar um pouquinho de ultrassom, né? Será que a gente também pode perder lesão no ultrassom? Então, o objetivo desse trabalho, que é o trabalho de 2013 da Coreia, quais as causas que levam ao câncer perdido no ultrassom? Então, esse é um estudo retrospectivo de 9 anos, e eles elencaram as causas possíveis, equipamento e técnica, erros de percepção ou não visualização de características sutis de lesões, erros de interpretação, como lesões benignas, lesões com aparência benigna ou de crescimento lento. Então, na prática, né, o que a gente vê? Lesões não massa, lesões hiperecóicas, distorções arquiteturais, microcalcificações, e aqui erro de interpretação, diferenciação entre lesões no PIRADS 3 e 4. Então, isso é uma coisa que pode ocorrer com frequência. Esse é um caso que a paciente tem 68 anos, assintomática, mamografia negativa, e ela apresenta esse nódulo no ultrassom, que, se a gente for olhar sem compressão, esse nódulo ele é redondo, ele não é nem oval, e ele apresenta margens irregulares. Então, quer dizer, a gente tem que pensar, nesse caso, que não se trata de uma lesão provavelmente benigna, mas como a lesão tem dimensões muito pequenas, ela mede 4 milímetros, foi dado como PIRADS 3, sugerido um controle em 6 meses. E aqui, olha, a gente pode ver, isso aqui o Stavros tem ensinado que a gente deve olhar muito as bordas laterais da lesão. Talvez onde nós vamos encontrar maiores chances de ver a normalidade das margens da lesão vai ser nas laterais e não na parte anterior ou posterior dessa lesão. Então, como ele mostra aqui. Essa paciente voltou, então, 6 meses depois, conforme recomendado, e a lesão cresceu, como a gente vê, né, e apresenta essa margem irregular que nós estamos olhando aqui, então, dá para ver ainda melhor. Né? Era um carcinoma invasivo, de baixo grau, com subtipo, favorecendo o subtipo renal A. Essa era a mamografia dela, mamografia sintetizada, a gente vê que é muito difícil, mesmo ela voltando agora, a gente colocando o reparo metálico, é difícil reconhecer essa lesão, aí nós colocamos o reparo, fizemos a tomossíntese com compressão localizada e a lesão é isso aqui. Então, lembrar, né, que alguns cânceres podem ser difíceis ou impossíveis de detectar até na tomossíntese. Então, estar ciente, né, que existem essas armadilhas na interpretação da imagem e da limitação tecnológica. Então, se a gente souber disso, pode pensar que não a mamografia dela é negativa, mas eu tenho um ultrassom suspeito, então é melhor investigar. Então, também são sinais mínimos, às vezes, ultrassom, e aquela coisa de a gente ter uma lesão PIRADS 4A e a gente achar que é 3. Bom, o último viés que é mostrado nesse artigo é a perpetuação do relatório anterior. Então, isso é uma coisa que a gente sempre conversa muito na clínica, que a gente não deve ler o relatório anterior antes de entrar na sala, porque a gente vai influenciado pelo relatório que foi dado antes. Então, às vezes, o colega viu uma ilhota de tecido adiposo, ele dá como um nódulo, um nódulo sólido, né? E na verdade, não é nódulo, e aquilo vai se perpetuando eternamente naquele nódulo. E é claro que se a gente vai entrar para fazer um ultrassom de 10 nódulos,
A gente sempre olha antes para saber mais ou menos o que a gente tem que procurar. Mas pensar que se tiver um achado novo, não ir achando que é aquele que, por exemplo, já foi biopsiado ou que porque está no mesmo padrão. Então, pensar que a gente precisa fazer um raciocínio da nossa cabeça. Então, qual seria a minha hipótese diagnóstica se eu não tivesse lido a interpretação anterior? O médico deve gerar uma opinião antes de ler o relatório anterior. E se tiver casos equívocos, é importante considerar uma segunda opinião. Bom, quais são as lesões comumente perdidas ou mal interpretadas? As lesões estáveis, as com aparência benigna, as vistas em só uma incidência, as assimetrias em desenvolvimento, as calcificações sutis e a distorção arquitetural sutil. Então, aqui é uma imagem do próprio artigo, mostrando uma lesão estável, né, mas que era um carcinoma. Então, como que a gente pode evitar perder lesões estáveis? Necessário comparação com muitos exames anteriores, e o artigo sugere até de 5 a 7 anos. E a gente é bom ter um ranking protocolo bem eficiente para a gente poder comparar com os exames anteriores. E estar atento a lesões de crescimento lento, como nesse caso, que a morfologia é suspeita, então, mesmo sendo uma lesão estável, a gente tem que investigar. O ranking protocolo que seria recomendado, que é muito bom, é esse que a gente coloca no monitor todas as mamografias aqui atual, aqui as anteriores, aqui nesse caso nós colocamos 4 mamografias anteriores para serem comparadas, e isso facilita muito a nossa vida. Então, por exemplo, aqui, tem 4 mamografias para comparar, 2016, 2017, 2018 e 2019. E aqui a mamografia atual em todas elas, e eu vendo, então, que eu tenho uma lesão nova nessa mão esquerda que não estava presente nos exames anteriores. E isso também vai mostrar as lesões de crescimento lento, as lesões que vão aparecendo ou crescendo de um exame para o outro, e não somente do último exame. As lesões com aspecto benigno. Então, as lesões circunscritas, a gente já pensa imediatamente que elas são benignas. Mas o câncer circunscrito é incomum. E se a gente olhar de perto, a maioria vai ter margens indistintas. Então, os exemplos são carcinoma medular, mucinoso, papilífero e metástase. Eles podem simular lesões benignas ou até cistos no ultrassom, como aquele primeiro caso que a gente viu lá atrás, daquele carcinoma triplo negativo, que era um carcinoma de intervalo, parecia até um cisto. Então, cuidado, né, com lesões de aparência benigna. Aqui, por exemplo, olha, parecia que nós estávamos diante de um linfonodo intramamário. A única coisa que chamava atenção é que ele estava mais centralizado e não tão lateral como normalmente o linfonodo intramamário está. Só que se a gente for, como eu disse antes, como se for olhar de perto, a maioria tem margens distintas. Então, olha aqui, as margens são indistintas aqui, as margens são indistintas aqui, e não tem aquele hilo radiotransparente que é próprio do linfonodo intramamário. Então, a gente, para falar em linfonodo intramamário, além da localização, a gente tem que ver o hilo radiotransparente, o hilo gorduroso. Aqui um companion case, né, que é essa imagem que parecia, principalmente aqui na pele lateral oblíqua, aparece muito com o linfonodo intramamário. Aqui já está bem lateral, como a gente esperava que o linfonodo intramamário estivesse, mas a gente tem que olhar com calma. Ela não tinha no exame anterior, apareceu, ela tem 54 anos, não era para estar aparecendo nada. Olhando com a tomossíntese, parece até que é circunscrito, mas a gente vê que a imagem tem uma margem retificada. Então, é sugerido o ultrassom. No ultrassom, a gente deu uma imagem suspeita de malignidade, era um carcinoma de 7 milímetros e era um triplo negativo. Então, se a gente não tem atenção, não aprendeu ainda que o linfonodo intramamário, a gente fechar com o linfonodo intramamário, ele tem que ter aquele hilo radiotransparente, essa paciente teria um carcinoma que ia crescer rapidamente devido à sua biologia. E outra coisa também que às vezes acontece é a lesão de situação superficial. Então, aqui a gente tem essa lesão difícil de ver até no perfil, aqui dá para ver um pouquinho na pele, né? Parece até uma lesão que é só cutânea mesmo, mas ela voltou depois com um nódulo palpável, 1 ano e meio depois. O nódulo está aqui com todos os comemorativos, né, de malignidade. No ultrassom era esse nódulo irregular, bastante vascularizado. Feita a ressonância também a gente vê invadindo a pele, né? E
pode, às vezes, passar, né, da gente não ver essa imagem como suspeita, uma lesão superficial que parecia apenas uma coisa cutânea. E era um carcinoma invasivo com o subtipo luminal B. Bom, e as lesões vistas em uma só incidência? Então, as assimetrias. A grande maioria das vezes, elas são geralmente sobreposição de tecidos. E pode também ser que é uma lesão que não está incluída na mamografia na outra incidência. E ela é suspeita quando ela está associada a calcificações ou distorção arquitetural ou quando ela é palpável. Lembrar que 9 a 38% podem representar câncer. Então, a gente tem que ter bastante atenção. Cuidado com lesões vistas somente na incidência crânio-caudal, porque na incidência crânio-caudal tem maior compressão, então, às vezes, a gente enxerga melhor as lesões do que no perfil. Lesões na região póstero-medial da mama, na cauda axilar e na prega inflamatória, ou seja, aquelas áreas que nós comentamos já que são as áreas proibidas de trabalho. Esse é um caso que a paciente apresentava, já havia feito uma quadrantectomia, radioterapia, está fazendo seus controles, e aqui em novembro do ano passado ela aparece com essa assimetria que foi interpretada como sobreposição de tecidos, não aparecia nada na incidência lateral oblíqua, e só que em maio deste ano, ela apareceu com esse nódulo palpável e ela veio fazer um ultrassom. Feita a biópsia, era um carcinoma invasivo com diferenciação apócrina e HER2 positivo. Então, essa paciente veio colocar um clipe, porque como agora pegou na época da pandemia, o médico não iria fazer a cirurgia, então ele pediu para colocar um clipe. Então, a gente vê que exatamente a assimetria que nós vimos naquela última mamografia era o tumor que agora a gente identificou no ultrassom e fez a biópsia. E o que é a assimetria em desenvolvimento? Uma assimetria focal nova, maior ou mais conspícua em relação aos exames anteriores. Ela é muito importante porque, olha, a chance de malignidade dela é alta. No rastreamento, chega a quase 13%. E na mamografia diagnóstica, quase 27%. Ou seja, nós temos que identificar e temos que biopsiar quando encontrarmos essa lesão. Então, aqui nessa parte também, que é a área proibida de trabalho, a gente está vendo que tem uma assimetria que começa a desenvolver, aqui não tinha nada, que aparece, aqui ela está mais ou menos igual e aqui ela aumenta um pouquinho. Então, isso, assimetria de desenvolvimento, altamente suspeita, e no caso, era um carcinoma invasivo grau 2, com desfavorecendo o subtipo luminal B. Então, lembrar que 1/4 dos casos de assimetria de desenvolvimento não tem correlato no ultrassom. Então, tomar cuidado. Mesmo que o ultrassom for negativo, a gente está vendo uma assimetria em desenvolvimento, tem que biopsiar. A tomossíntese pode ajudar a descartar o que é somação de imagens e o que é real. E cuidado quando, às vezes, ela pode não demonstrar também a lesão, a gente tem que ter cuidado. A ressonância magnética não é a recomendação padrão para assimetria em desenvolvimento. Agora, naqueles casos que os achados mamográficos são equívocos e não tem correlato no ultrassom, a gente pode pensar em fazer uma ressonância para tirar a dúvida. E como que a gente pode evitar perder as assimetrias de desenvolvimento? Acho que o mais importante aqui é rever múltiplos exames anteriores. Cuidado com lesões de crescimento lento e não confiar muito em ultrassonografia negativa nesses casos. Agora, outro tipo de lesão que a gente às vezes pode perder são as calcificações sutis. Então, geralmente são aqueles grupos pequenos de calcificações pungiformes, amorfas, grosseiras e heterogêneas. Então, como que a gente pode evitar perder? Sempre fazendo ampliações em 2 incidências ortogonais. Então, isso é fundamental, em qualquer estudo de microcalcificação, a gente nem precisa comentar. E as calcificações com características intermediárias ou suspeitas, pensar que isso é muito mais importante do que a estabilidade. A gente sabe que na literatura tem calcificação que fica estável por 63 meses e são malignas. Então, sempre se guiar pelas características de forma e distribuição. E cuidado com calcificações de crescimento lento. Então, aqui é um exemplo de uma paciente que fez um controle a intervalo inadequado e ela tinha calcificações sutis nesse exame. Aqui no primeiro não tinha nada. E no ano seguinte aparecem essas calcificações finas, algumas amorfas, algumas grosseiras heterogêneas. Aí ela fica todo esse tempo sem voltar e agora aqui aparecem essas calcificações francamente suspeitas.
na região retroanular, e ela faz a biópsia e é um carcinoma invasivo, HER2 positivo. Então, quer dizer, talvez aqui o que foi o erro dela foi essa demora, né, em fazer o próximo controle, né, porque as calcificações eram muito pequenas, muito finas, e o que deveria chamar a nossa atenção aqui no caso é que elas não haviam no anterior e apareceram aqui em 2016, então fazer esse controle mais de perto para ver essas calcificações. E a distorção arquitetural sutil? Ela é muito importante a gente identificar, porque ela corresponde a 12 a 45% dos cânceres perdidos, sendo a maioria invasiva e poucos in situ. A lesão não maligna mais comum de distorção arquitetural é a cicatriz radial ou lesão esclerosante complexa. Então, se a gente colocar numa balança, o que vai pesar mais é a percepção. Ela é difícil de detectar. A análise vai ser facinho, ela é fácil de interpretar. Por quê? Porque normalmente a gente vai fazer uma biópsia dessa lesão, dessa distorção arquitetural. Esse é um caso bastante recente, a paciente apresenta uma distorção arquitetural com microcalcificações no quadrante sublateral da mão esquerda, que é uma mamografia sintetizada, ela é assintomática, tem 65 anos. Fizemos a biópsia, era um carcinoma invasivo grau 2, com subtipo favorecedor terminal B. Fomos ver o exame anterior, talvez a gente possa dizer que tem mínimos sinais. Aparece isso aqui. Opa. Talvez um pouquinho, que eu acho difícil a gente dizer, mas vamos colocar como mínimos sinais. Aqui mostrando a tomocítose de 2 exames anteriores. Então, aqui não tem nada, aqui começa a aparecer essa lesão, e aqui em setembro desse ano ela aparece dessa forma. Então, como evitar perder distorção arquitetural sutil? Ficar atento a qualquer área de alteração da orientação normal dos elementos parenquimatosos, especialmente nas mamas densas. Não confiar muito na ultrassonografia negativa, que às vezes não vai aparecer, e, se disponível, fazer a tomocítose. Como nesse caso, olha, aqui na clinical a gente vê que existe uma discreta alteração aqui da orientação, né, dos ligamentos aqui dessa região reticular da mão esquerda. A tomocítose confirma que existe uma lesão especulada nessa região. Aqui, na média lateral oblíqua, a gente não está conseguindo identificar, mas a tomocítose identifica que realmente existe uma distorção arquitetural que é real, e a biópsia mostra um carcinoma ocular invasivo. Bom, quais seriam, então, as soluções sistemáticas potenciais para a gente tentar evitar erros? Treinamento. Então, isso é muito importante. Tem que treinar, treinar, treinar. Evitar distrações e interrupções. Então, evitar atender telefone, conversar quando está dando os laudos. Aprender com os erros, estudando as imagens de cânceres não diagnosticados. Então, pegar aqueles casos que a gente sofre quando erra, fica desesperado, mas pegar essas imagens para estudar e tentar aprender com os erros. Fazer auditorias de suas próprias reconvocações e biópsias. Sempre fazer a correlação radiológico-patológica. Fazer dupla leitura com interpretação independente por 2 radiologistas. Eu sei que isso aqui é difícil, ainda mais num serviço que tiver bastante movimento, isso aqui é muito difícil de conseguir. Isso é interessante, fazer uma revisão sistemática dos casos pela equipe, com uma cultura positiva e não punitiva. Ou seja, não falar, por que você não viu, como é que você faz uma coisa, nada disso. Olha, vamos aprender, o que nós podemos aprender com esse caso? Para a gente construir uma equipe melhor, né? E para evitar bias cognitivos, questionar sobre seus processos de pensamento. Então, por que eu estou errando nisso? Qual que é meu bias? Qual que é meu viés? Sendo capaz de se autocriticar e escolher estratégias específicas para prevenir erros. Em casos desafiadores, consultar os colegas. Sempre que terminar um laudo, perguntar: chequei as zonas cegas? Posso estar perdendo alguma coisa? Comparei esses achados com exames de pelo menos 5 anos atrás? Posso estar errado? E, antes de terminar, eu não poderia deixar de comentar sobre o papel da inteligência artificial na imagem mamária. Então, isso é uma coisa que a gente está vendo crescer, e eu acho que é importante nós, radiologistas, estarmos atentos e sermos parceiros dessa tecnologia.
Então, aqui esse exame atual, né, esse aqui é do próprio artigo, é um artigo de 2019, que a gente está vendo que essa distorção temporal, e o exame anterior, a inteligência artificial já mostrava, olha, que ele tinha 93% de chance de ser maligno. Tá? Mostrando aqui, então poderia não ter sido perdido. E ainda existem os heat maps, que são esses mapas para mostrar, por exemplo, o calor da lesão. Por exemplo, quanto mais vermelho, né, seria mais suspeito. Então, aqui tem uma lesão que, francamente, vista já aqui, em que ele, o heat map mostra uma imagem vermelha. E aqui, olha, uma imagem verdinha, né, de baixa suspeição, no caso, mas que mostrou que era um carcinoma lobular invasivo. E a inteligência artificial mostrou aqui. Então, quer dizer, o que vai fazer o papel da inteligência artificial na imagem mamária? Então, ele vai servir para expandir, afiar e relaxar a mente do radiologista. Então, ele vai poder trabalhar mais nos casos que realmente precisam desse trabalho, dele estar ali em cima e vendo a solução. E apesar que ainda há muitas áreas cinzentas na incorporação da inteligência artificial na nossa rotina, então muitas questões ainda a serem resolvidas, mas isso vai melhorando com o tempo, né? E se a gente conseguir incorporar a inteligência artificial na rotina, ela vai proporcionar melhores radiologistas do que aqueles que não aceitarem a inteligência artificial. Todo radiologista deve estar preparado para o uso cada vez maior de máquinas. Nós estamos testando uma plataforma aqui na clínica de inteligência artificial, a gente ainda não tem números e não tem ainda os casos para mostrar, mas é bastante interessante essa tecnologia. Agora, por último, é bom a gente sempre lembrar que o mais importante é dizer que o paciente, e não a inteligência artificial, deve ser o centro de toda decisão que o radiologista deve tomar. Muito obrigada. Obrigada, doutora Selma. Excelente discussão, muito bem abordada. Excelente, os casos estão excelentes. Eu queria abrir o chat para perguntas, se alguém tiver, pode fazer por aqui, pelo chat. Da Adriana Tanaka. Qual o tempo médio de leitura de uma mamografia? Bom, aí eu acho que depende, né? Existem mamografias que a gente vai demorar mais tempo, quando a mama é extremamente densa, quando a gente tem muita coisa para ver. Agora, eu acho assim, eu não sei te falar exatamente o tempo, mas você tem que fazer aquela rotina que nós mostramos. Você tem que olhar no espelho, esquadrinhar essa mama, comparar com os anos anteriores, ver tudo com muita atenção. Então, eu penso que, eu não sei te falar, assim, o tempo, eu não contei o tempo, mas eu acho que cada caso vai ser um caso, e quando nós tivermos casos muito difíceis, né, nós vamos demorar um pouco mais, aquelas mamas mais adiposas, mais fáceis de serem interpretadas, vão levar menos tempo. Tem uma pergunta aqui do Adriano. A mamografia sintetizada é uma realidade? É uma realidade. A senhora continua fazendo todas as incidências ou já tem a segurança de cancelar alguma incidência? Olha, houve uma época que nós estávamos fazendo todas as incidências já com a sintetizada, que os trabalhos mostraram, né, que ela é fidedigna. Mas nós acabamos ficando com um pouco mais de receio, então o que nós temos feito na nossa rotina? Nós fazemos metade só sintetizada e a outra metade a combo. Então é essa rotina que nós temos por enquanto, né, mas mais para frente, quando a gente puder ter a versão mais nova da sintetizada, a gente pretende ficar realmente só com a sintetizada, que isso já é uma realidade em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Icona ela já faz só sintetizada. E essa é uma coisa que a gente quer fazer, mas por enquanto nós achamos melhor esperar mais um pouquinho. Mais uma pergunta aqui do Domingos Portela. Boa noite, gostaria de saber até onde a elastografia ajuda. Olha, eu trabalhei já com elastografia, nós fizemos aqui um trabalho com mais de 300 casos, então a gente viu que realmente, assim, ela ajuda um pouco nesses grades 3 passar para 4, 4 passar para 3, mas eu não tive segurança de incorporar isso na prática clínica, quer dizer, não é uma coisa que eu achei que realmente vale a pena. Acho que se você tiver no seu equipamento, quiser olhar e fazer, eu acho que vale a pena. Agora, eu não acho assim que seria uma coisa
confirmada, que vai te ajudar muito na sua rotina diária. Carla, deixa eu só comentar aqui. Bom, agradecer mais uma vez, tá, doutora Selma? Muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente que faz muito exame, né, de radiologia, fatalmente a gente vai ter o câncer de intervalo, o tumor de intervalo, esse perdido, né? E, assim, é uma coisa mais subjetiva, mas como que a senhora aborda ou como que a senhora trata isso com a paciente? Tem alguma coisa que a gente pode ser mais gentil ou pode ser mais cuidadoso? Porque quando a gente pega um caso desse, geralmente a gente quer resolver para ontem, né? Mas também se transparecer esse desconforto, essa condição também é ruim. A senhora teria alguma coisa assim para falar para a gente, como abordar para paciente e para o solicitante, né? Por exemplo, né? Passar um caso desse. A senhora tenta explicar como que é a sua prática? Eu acho que a gente tem que ser sempre transparente e muito seguro. Eu acho assim, que o que a gente não pode ter em medicina nunca é a negligência. Então, eu acho que se ocorre um erro nesse cenário que a gente trabalha com tanto cuidado, é uma coisa que é inerente ao método e inerente ao ser humano, né? Inerente a tudo. Eu acho que eu tenho bastante tranquilidade, lógico que assim, a gente sofre muito quando deixa passar um caso, não é uma coisa que fica todo mundo no luto, mas é uma coisa que acontece, a gente sempre procura aprender com isso, e assim, eu nunca acho que teve paciente que veio reclamar que não teve o diagnóstico, eu acho que dá para perceber que a gente está sempre tentando fazer o melhor, não aconteceu é porque não deu certo. Mas, assim, a gente não tem esse tipo de problema, felizmente. Obrigada. Obrigada. Então, como agradecimento, né, doutora Selma, a gente queria passar um vídeo, eu acho que a doutora Selma vai gostar bastante. Vamos ver. Então, o pessoal está dando um feedback super positivo da aula, viu, doutora Selma? E aí estão pedindo até se é possível disponibilizar o artigo do Radiographs no grupo do GREMAC. Claro, com certeza. Amanhã hoje mesmo eu já ponho. Pode deixar. No WhatsApp, acho que tem mais uma pergunta da outra Érica, Carla. Vamos ver aqui. Normalmente, rotineiramente, a senhora compara todos os exames atuais com os exames prévios? E no seu serviço a senhora solicita somente o do ano anterior ou já solicita previamente de outros anos? Olha, aqui no nosso serviço a gente tem o PACS que guarda os exames desde 2011. Então, felizmente, a gente tem essa oportunidade, né, de poder realmente verificar os exames anteriores. Nós deixamos programado no nosso colocar os 4 últimos exames para a gente comparar. Podemos deixar até mais. No caso, esse artigo fala em 5 a 7 anos. Então, agora, se a paciente vem de fora, a gente pede para trazer o exame anterior que ela fez fora. E quem não tiver essa possibilidade de ter o PACS, deve pedir para o paciente trazer pelo menos os 3 exames anteriores, no mínimo. Os 3 até 5 a 7, mas aí não sei como ser. Bom, então agora sim, eu vou compartilhar o vídeo. Então, como agradecimento mais uma vez, tá, doutora Selma? Dá para ver que a gente está com uma audiência muito grande e, obviamente, uma audiência muito qualificada, que agradece a sua aula.
imenso prazer que aqui faço a apresentação da doutora Selma de Passe Bawab, que na verdade dispensa apresentações, né? A Selma é reconhecidamente um ícone na área da propedêutica por imagem das mamas, com merecido destaque científico e profissional nesta especialidade. Tenho a honra de ter me tornado uma grande amiga da Selma, além de todos os méritos científicos e profissionais. Sua carreira sempre foi pautada em valores éticos e humanísticos. Me sinto muito honrada de ser amiga da Selma. Tive o prazer de escrever com ela e com a doutora Norma Maranhão um livro-texto sobre o diagnóstico da mama, que se tornou um livro muito importante para a especialidade. Acho que vocês devem aproveitar o máximo cada aula que a Selma dá, porque todas elas são sempre baseadas em muito conhecimento, muita experiência e são sempre um grande aprendizado. Beijo, Selma. É uma honra falar de você. Poderia ficar falando aqui horas e horas sobre a sua vida, sobre a sua honestidade, sobre o seu conhecimento, sobre a sua atenção com os colegas e com a sua disponibilidade sempre de ensinar, de melhorar e de crescer dentro da especialidade. Ainda bem que existem pessoas como você na nossa especialidade. Olá, pessoal. É uma alegria aproveitar o espaço para homenagear a doutora Selma Bawab, parceira de longas datas de tantos projetos profissionais, dentre os quais eu destaco inúmeros capítulos de livros, inúmeras jornadas, inúmeras visitas site. Ponto importante da nossa parceria foi quando editamos o livro Mama Imagem, em conjunto com a doutora Vera Aguilar, que foi editado pela Revinter, através do qual nós replicamos pelo mundo afora todos os nossos conhecimentos, contribuindo sem sombra de dúvida para a formação de novas gerações. É assim que eu vejo doutora Selma, amiga, parceira profissional e uma educadora exemplar da imagem da mama. A você, Selma, meu beijo muito carinhoso, desejo muita saúde e proteção, que Deus lhe abençoe sempre. Um grande abraço, obrigada a todos. Vocês vão me fazer chorar. Obrigada. Uma homenagem. Muito obrigada. É que esse livro realmente é um marco muito importante. Curiosamente, esse foi o meu primeiro livro de radiologia mamária. Então, foi meu primeiro contato também com mama, também durante a residência. Foi seu livro, eu li inteiro, praticamente. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Tá? Quer falar alguma coisa? Eu agradeço demais. Gostei muito de participar com vocês. Fiquei muito emocionada com a homenagem das minhas amigas e por vocês terem se preocupado em fazer esse vídeo. Muito obrigada. E vocês podem contar sempre comigo, se precisarem que eu participe novamente, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada mesmo. Uma honra. A gente, a audiência agradece. Tá. Obrigada, doutora. Muito obrigada, doutora Selma. A Sandra também, a gente chamou ela para falar, e aí acabou que ela não estava aberta, então ela pediu desculpa. Manda um oi aí, Sam. Ela também é da comissão organizadora também, do nosso GREMAC. Não sei, não estou conseguindo ativar o vídeo, mas estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Selma, só dar os parabéns, que a sua aula foi excelente, a gente sempre aprende muito com você. Obrigada. Achei muito importante você falar da gente rever os casos e realmente não ter esse medo de rever e ver o que errou e essa coisa de rever com a equipe de um modo não punitivo, né? Isso é fundamental, agradeço muito. Muito obrigada. Isso aí. Até a próxima, então. Né? Até a próxima. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Selma, novamente. E em outubro a gente vai ter mais novidades também, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, hein? Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Até mais. Até.
Obrigada.